Queridos, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Glória a Jesus. 3 e 12 de Filipenses. Os que encontraram podem sinalizar dizendo amém. Amém. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, uma vez mais nós te oramos esta noite e te agradecemos pela oportunidade de exercermos comunhão uns com os outros, pela unidade proporcionada através da cruz de teu Filho Jesus Cristo. E agora, nos estimulando na fé, temos a oportunidade de aprender por meio da tua palavra. Venha ao nosso encontro, Senhor. Quebra e estilhaça as nossas defesas. Atrai a nossa atenção, subjuga todo espírito incrédulo e resistente, leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo, de maneira que não haja nenhuma distração capaz de nos roubar a semente da Tua palavra. Revela a salvação neste lugar, porque esta é uma obra que a Ti pertence. Jesus, Tu és o batizador. Batiza no Espírito Santo, revestindo com poder para o cumprimento da missão. Age em nós, por nós e através de nós. Dá-nos compreensão do texto sagrado. Instrui-nos, Senhor, orienta-nos, inspira-nos, revela-nos. Abre-nos uma vez mais a porta da palavra. Nós assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Eu, ao longo desses horários em que estive aqui, repetidamente manifestei a minha gratidão a Deus e um tributo de louvor pela liderança que preside sobre esta casa, pelo convite que nos fizeram. Quero uma vez mais louvar a Deus pela vida de cada irmão que na condição de membro e congregado dessa igreja se faz presente para adorar a Deus e ouvir da palavra. Que Deus continue prosperando. Na pessoa do amigo, pastor Reineri, eu quero saudar a todos que fazem o quadro ministerial desta casa. Quero estender este agradecimento à irmã Cleonice, que insistentemente, eu sempre na minha demora com relação ao conteúdo, mas estava ali nos dando atenção para que enviássemos o conteúdo para a apostila. E é bom sempre poder estar aqui com vocês, com o evangelista Rafael, sempre acertando. Mas eu estava falando para o pastor Reineri que me colocou no estreito, porque eu estou vendo que os irmãos hoje estão com muita vontade de ouvir falar sobre o céu. Alguém está pronto para subir daqui mesmo? Não diga isso. Não diga isso. Existem várias formas de partir. Vocês estão prontos mesmo? Ah, mas diminuiu mais da metade já. Tem gente que diz assim, eu quero ir para o céu, mas no arrebatamento. Nada de morte, olha.
ainda dizem assim: ó Senhor, não quero morrer. É os crentes poderosos, não é? Meus queridos, nós estamos diante de um texto muito caro para todos nós, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pano de fundo, a fim de esclarecer o contexto desse texto, para que possamos colocar em prática à medida que aprendemos algumas lições preciosíssimas. O apóstolo Paulo é o autor dessa missiva, e ele escreve à igreja de Filipos, que inclusive foi fundada por ele em sua segunda viagem missionária. Essa igreja surge numa ocasião muito especial, quando ele transita de Troade, e é ali que ele tem uma visão. Naquela visão, um varão macedônico aparece para ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele compreende aquela visão como uma mensagem divina, de maneira que segue esta rota sob a direção do Espírito. E ao seguir esta visão, ele vai de Samotrácia, depois Neápolis, e caminha mais 10 milhas até chegar em Filipos. E é ali em Filipos, a principal cidade do 4º distrito de Roma, o mundo da época, que nós nos deparamos com o estabelecimento e o avanço da igreja no mundo, na Europa, no mundo europeu, já saindo da Antioquia, já saindo de Jerusalém. É ali que ele se depara com uma vendedora de púrpura, que dá atenção à palavra, e muito mais do que dá atenção à palavra, recebe em sua casa Paulo, a fim de que ele ali pudesse pregar e estabelecer ali um ponto de evangelização. O Senhor abre o coração daquela mulher à medida que ela escuta a palavra por meio de Paulo, e de forma que estabelece ali uma congregação. Foi também em Filipos que um espírito de adivinhação que se apoderara de uma jovem, trazendo lucro para os poderosos daquela cidade, foi desarticulado à medida que aqueles homens cheios do Espírito e sensíveis à direção do Espírito resiste os elogios, os aparentes elogios, não daquela jovem, mas daquela entidade demoníaca que se apoderara daquela jovem. E esta foi a estratégia daquele demônio, de tentar jogar com o ego do apóstolo Paulo. Uma vez que não era fácil para Paulo agora ter de lidar com aquelas situações de grande necessidade, porque um dia ele é alguém notável e importante, com acesso e assento ao sinédrio, mas agora ele se vê como um perseguido que tem que andar de cidade em cidade, fabricando tenda e dependendo da generosidade das igrejas. Portanto, o diabo subestimou a confiança de Paulo, tentando jogar com o ego dele e do seu companheiro, mas isso não funcionou. Vale ainda considerar que estes elogios se deram de maneira repetida. Contudo, à medida que o demônio elogiava Paulo e o seu companheiro, Paulo e o seu companheiro também se mantinham em oração. E a gente precisa compreender que a oração desfaz engano e traz discernimento. É pouco provável que alguém se dedique à oração e seja facilmente enganado por um espírito imundo, porque a oração traz discernimento. Por meio da oração, Deus abre os nossos olhos, aquece o nosso coração. Portanto, foi em Filipos também que, em razão da falência da indústria do engano, pois se o engano provocado pela possessão daquela jovem através de uma entidade demoníaca trazia lucro a alguém, à medida que aquele demônio é expelido da vida daquela jovem, o lucro se desfaz, aquela indústria é desarticulada. E isso sai muito caro para Paulo e Silas, porque em razão desse bem espiritual eles foram presos. Ao provocar esse extremo bem espiritual da libertação daquela jovem, eliminando o engano que dominava aquela cidade, eles foram presos, levados aos magistrados, açoitados com os pés no tronco.
Mas à medida que isso acontece, é ali também que Deus decide sacudir as estruturas daquela prisão e trazer à liberdade o seu apóstolo. E não somente isso, mas promover conversão na autoridade daquela prisão. E não somente a ele, mas a sua casa e a sua família. De Roma, Paulo escreve a carta aos Filipenses, possivelmente nos anos 60, 62, e envia por Epafrodito esta carta àquela igreja, mostrando as suas saudades e também tornando claro os propósitos de suas prisões. Em Roma, ele considera que a sua prisão é causa positiva para o Evangelho. Para Paulo, o Evangelho, o progresso do Evangelho, o avanço do Evangelho, estava acima do seu bem-estar. Não importa o quão desconfortável seja a prisão para Paulo, desde que a causa do Evangelho prospere, para ele está tudo bem. Porque ele considera que a sua coroa de justiça está reservada, que o seu descanso está reservado com o Senhor. Quem me entende até aqui diz amém. Assim, o pensamento central desta carta envolve a relação do apóstolo com Cristo, e eu convido você para ler o capítulo 1 e o versículo 7 desta carta, quando nos diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e afirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Paulo se considera um instrumento no meio de tantos outros instrumentos. Se considera uma pequena peça no meio desta grande engrenagem que se movimenta a fim de propagar boas novas. É aqui também na carta aos Filipenses que nós temos afirmações que revelam a convicção do apóstolo, como por exemplo no versículo 21, quando ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dessa feita, a carta inteira pulsa de alegria e vitória do poder do Espírito, apesar do autor sagrado estar em cadeias. E há aqui um desafio para todos nós, que muitas das vezes, não estando em prisões, não estando preso a grilhões, não estando por detrás de grades, permitimos que a nossa alegria seja aviltada, ofuscada. Mas há aqui um homem preso, cuja alegria permeia todas as páginas desta carta. E o prisioneiro celebra a alegria, dizendo inclusive àquela igreja: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É preciso compreender a alegria não como algo em razão das circunstâncias, como um resultado das possibilidades, como um resultado das conquistas. É preciso compreender a alegria como a dádiva de Jesus Cristo. Jesus, quando ressuscita, comunica e compartilha com os discípulos pelo menos 3 dádivas. A primeira é a paz. Ele diz: paz seja convosco, e paz seja convosco aqui não é uma mera saudação hebraica ou shalom. Ele está falando aqui de paz salvífica. Ele está dizendo: o que eu estou confiando a vocês, compartilhando com vocês, transcende a tudo, porque eles estão trancados dentro de uma casa com medo do que lhe possa acontecer. A segunda dádiva é a dádiva da alegria. Jesus traz alegria após a ressurreição, de maneira que esta alegria vai transcender as circunstâncias. E é possível que você encontre alguém numa provação terrível, sorrindo enquanto chora. Quem aqui já se deparou com esta realidade de sorrir enquanto chora? Com um misto de sentimento. Se entristece por uma ocasião, mas ao mesmo tempo não sucumbe a essa tristeza, porque é uma alegria que independe das circunstâncias. Paulo está preso e escreve sobre isso.
Mas a outra dádiva que Jesus dá aos seus discípulos, extensiva à sua igreja, é o Espírito Santo. Isto não tem preço. Você recebeu paz, você recebeu alegria e você recebeu o Espírito Santo. E quem lhe deu tudo isso não cobrou de você nada. Quem lhe deu tudo isso fez e ofertou gratuitamente. Então, não é crível e não é tolerável que você chegue essa noite aqui e se comporte como alguém que não tem paz, não tem alegria e não tem o Espírito Santo. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Onde há alegria, onde há coração alegre, há afeição diferente. Onde há paz, meus queridos irmãos, se percebe. Eu pergunto esta noite, tem paz aí na sua vida? Tem alegria aí na sua vida? Você tem o Espírito Santo aí na sua vida? O capítulo 3, especificamente, é uma expressão de regozijo em Cristo como Salvador e Senhor. Ao chegar em casa, lhe proponho ler todo este capítulo. A epístola de Paulo, aquela comunidade cristã, tem sido reputada como a sua mais pessoal e terna comunicação. Nem mesmo quando ele escreve as cartas pastorais, falando diretamente àqueles que são seus filhos ministeriais, ele consegue imprimir tanta ternura e tanta pessoalidade. E é isso que nós encontramos na carta aos Filipenses. Há uma notável alteração de tom no começo do 3º capítulo, quando ele percebe a influência das incursões judaizantes como maléfica através de falsos mestres. Por isso ele diz no versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Ele também fala sobre a sensualidade nos versículos 18 e 19, quando diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Quando Paulo tem que suspender esta comunicação de regozijo, ele o faz exatamente contra os ladrões da alegria, contra a falsa doutrina, contra o peso do legalismo. Ele exorta inclusive também sobre o risco que alguém corre de caminhar em função dos seus desejos. Quando fala de ventre, fala dos seus desejos. E perder o coração, e perder a alma. E não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Não adianta correr atrás daquilo que você deseja, se isto não estiver ligado àquele que pode suprir você. Paulo, dos versículos 4 ao 7 do capítulo 3, aborda as credenciais inválidas, e ele, a despeito do que viveu, do que experienciou, a despeito do que muito conquistou, considera que o que poderia ser credencial humana no contexto social da época, para ele agora é inválido, não vale nada. Porque o que vale agora é a revelação da glória de Deus. Não importa se fui quanto ao zelo fariseu, não importa se sou da tribo de Benjamim, não importa se tenho dupla nacionalidade, não importa se sou poliglota, o distintivo que me traz até vocês é a revelação da glória de Deus. Porque não importa o quanto você conheça de teoria, se você não tiver experiência com essa glória transformadora, de nada vale. Não importa você ter 10, 20, 30 anos de igreja, sem nunca ter tido a experiência com a glória de Deus, que se manifesta na pessoa bendita de Jesus Cristo. É isto que vale, a revelação da glória de Deus. E há nesse capítulo duas figuras ilustrativas que eu compartilho com vocês. A primeira é de linguagem comercial, quando Paulo trata do valor das coisas.
E a segunda é a linguagem atlética. Se no primeiro momento ele traça um paralelo para dizer o que é valioso, e a ideia de valioso aqui evoca exatamente o que é precificado no comércio. Porque se precifica em alto valor, em alto grau, em alto preço, aquilo que tem muito valor. Portanto, o que tem muito valor tem um alto preço. O que não tem valor não tem muito preço. Essa é a regra do comércio. Ninguém vai vender um produto caro dizendo que não tem valor. Ninguém vai vender, nem que seja água. A água é tudo água, não é? Altera o pH, mas água é água. Aí alguém, em razão da marca, diz, mas essa água é melhor. Tem mais valor. E por ter mais valor, é mais caro. Então alguém compra água mais caro, pela marca. Paulo então está trazendo essa ilustração. A segunda ilustração é atlética. Como era a corrida dos tempos bíblicos. E como era essa corrida dos tempos bíblicos? Primeiro, havia o percurso único. Estou chegando ao coração da mensagem, dobre a sua atenção. Havia o percurso único, ida e volta. Poderia acontecer também, dependendo de onde fosse, uma corrida circular, com alvo demarcando a chegada. Portanto, esta corrida poderia acontecer. Alguém faria um percurso de ida e volta, e ao retorno, dependendo de se chegasse primeiro, era compensado. Mas essa corrida também poderia ser circular. Um outro aspecto evocava as recompensas desta corrida. E nas recompensas dessa corrida, poderia ser folhas de louro, 500 denários, comer à vontade na banquete nas mesas do palácio. Eu queria que vocês repetissem comigo essas recompensas. Diga comigo, coroa, 500 denários, comer à vontade do banquete nas mesas do palácio. Eu acho que eu estou numa igreja evangélica, de pentecostais principalmente. Alguém aqui gosta de comer, irmão? De verdade mesmo, vocês gostam de comer? Muito mesmo? Não, pastor, não gosto de comer muito, mas gosto de comer. Esses dias, eu escrevi uma coisa, e eu nunca vi os grupos de WhatsApp da igreja que pastoreio tão movimentado, tão animado. Eu disse lá, boa notícia, no céu haverá comida. Gente do céu, nem quando se fala em salvação se movimentou tanto. Um dizia glória, maravilha, eita Deus, eu sabia que Jesus não ia decepcionar, olha. Porque no céu tinha comida. E aí eu disse, se a desculpa de que o céu não vai ter comida é porque estaremos em corpo glorificado, Jesus comeu em corpo glorificado. Então essa não seria uma contenção. Inclusive Jesus chegou e disse, o que é que tem para comer aí? Tem peixe, corpo glorificado, comeu. Enfim, essa foi uma resenha lá com a igreja que pastorei. Mas pense bem no privilégio de, mesmo não compreendendo os termos em que isso acontecerá, ao final da nossa jornada, se assentar numa mesa, num banquete com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui já pensou nisso? É sobre isso que Paulo está falando, dessa ilustração atlética. E na ilustração atlética exige-se, para o sucesso desta caminhada, alguns comportamentos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, é preciso estado de ânimo. Diga comigo, estado de ânimo. Eu tenho uma corrida, eu tenho uma jornada pela frente, e eu preciso completá-la. Mas jamais conseguirei completar esta jornada se eu não estiver animado. Eu preciso de estado de ânimo. Isso evoca, pelo menos, a decisão de ainda não alcancei. Mas se eu desistir, aí é que eu não alcançarei. Portanto, eu preciso continuar. Olhe para mim aqui. É por isso que Paulo diz, não que eu tenha alcançado. Eu ainda não cheguei, mas continuo na estrada. Eu ainda não terminei, mas eu continuo na jornada.
Eu ainda não cruzei a linha de chegada, mas não estou lá quando comecei. Já estou distante de quando comecei e considero que estou perto da linha de chegada. Alguém está nessa jornada de fé aqui? Alguém está nessa jornada de fé? Quantos de nós às vezes queremos desistir? Quantos de nós queremos parar? Quantos de nós ficamos nos perguntando: Senhor, quando vai ser? Quando vai terminar? Quando vai encerrar? Ânimo, diga para alguém aí, ânimo. Diga forte, irmão, desse jeito aí tu está desanimado, ele não se anima não. Diga ânimo. Diga, você não chegou, mas vai chegar. Precisa continuar na jornada, não desista. Glória. Não pare. O segundo ponto, e que é exigido nesta corrida, é empenho. E este empenho envolve concentração. Concentração é esquecimento seletivo e deliberado. Eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Como assim? Paulo está dizendo que ele é seletivo naquilo que deve lembrar. Eu esqueço do que não me é útil na jornada. Eu não tenho por que trazer à minha memória lembranças que não me são úteis, que são pesadas para mim. Abro um parêntese, falo pelo Espírito e digo: se desfaça de certas bagagens. Se desfaça de certas bagagens. Muitas das vezes estas bagagens não estão nos seus ombros, mas estão na sua memória, estão no seu coração. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: você está cansando nesta jornada, porque está trazendo à lembrança o que deveria esquecer. Esqueça o que precisa ser esquecido e lembre do que precisa ser lembrado. Então o empenho envolve concentração, e essa concentração aborda o esquecimento seletivo e deliberado. Vem alguma coisa, isso não me é útil, não posso levar comigo. Como é que eu faço esse gerenciamento, pastor? Pela palavra. O salmista, lá no Salmo 119, diz: guardei a tua palavra no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O pensamento, a lembrança, a memória que afeta o nosso ânimo, o faz ainda no coração, na mente. Há um outro detalhe importante que nós precisamos considerar. Deixa eu dizer outra coisa aqui. Preciso dizer isso. Pare de chafurdar o lixo. O que foi jogado fora, foi jogado fora. Tem alguém aqui chafurdando o lixo da sua memória e da sua lembrança, tentando ressuscitar o que deveria estar sepultado há muito tempo. É hora de esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tem que deixar de lado. O que tem lá não serve mais para você, não é útil na caminhada. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. O percurso coberto já não serve mais. A gente precisa alcançar sem vacilar. Portanto, essa concentração evoca esquecimento. Evoca também progressão. E são a chave do empenho espiritual que resulta na perfeição. Esquecimento e progressão. Esqueço do que para trás fica e avanço. Esqueço do que para trás fica e avanço. Eu esqueço do que passou, que não foi útil na caminhada. À medida que eu vou esquecendo, eu vou avançando. Eu não paro, eu não posso parar, eu tenho que avançar. Às vezes o ritmo diminui, mas eu continuo. Progressão, diga comigo, progressão. Aleluia, você precisa depois do congresso estar num outro nível. Terminou o Congresso de Famílias 2025, você vai sair dizendo: o nível é outro. Por quê? Porque Deus nunca nos reúne, meus queridos irmãos,
para nos manter no mesmo padrão, no mesmo nível. A gente cresce na revelação de Jesus Cristo, à medida que a palavra é comunicada. Você, quando começou aqui há 10 dias atrás, tinha um nível de revelação. Hoje você tem outro nível de revelação, porque a revelação é progressiva, e você cresceu na revelação de Jesus Cristo, cresceu em graça, cresceu em conhecimento. Você está progredindo, e você diz: pastor, não vi, não percebi, mas o céu já atestou o seu progresso, e muito em breve você vai perceber isso. Paulo tem o sentido de um corredor na etapa final de uma corrida. Ele recusa-se a olhar para trás para averiguar onde está o seu adversário mais próximo. Dobra atenção, gente. Está na última volta da corrida. Esse é o tema da mensagem. A última volta da corrida. Diga para alguém aí: última volta da corrida. De novo, última volta da corrida. Tem crente que já fica clamando sangue, né? Batendo na madeira, com medo da morte. Mas Paulo tem isso em mente. Última volta da corrida. E a última volta da corrida exige o máximo de atenção. Por favor. A última volta da corrida exige o máximo de atenção. Você não pode se distrair. Algumas pessoas perdem a corrida às vésperas da chegada, avistando a linha de chegada, se distrai, são ultrapassados. Nós temos inclusive isso na história das maratonas e das corridas do Brasil, nas competições. Porque o desafio aumenta na última volta da corrida. Você não pode se distrair. Você tem que manter o foco. Você não pode mudar a visão. Você não tem de abandonar o alvo para ficar olhando para quem está lhe acompanhando. A competição é consigo mesmo. Nesta corrida você não está competindo com ninguém senão consigo mesmo. Eu não estou competindo com o Rafael, com o pastor Reiner. Nós não estamos competindo um com o outro. Nesta jornada, nós competimos com nós mesmos. E ele diz: eu não posso me distrair. Me recuso a olhar para trás. Porque a minha referência não é a distância que eu estou para aquele que vem logo após mim. Eu não estou olhando para o passado. Do passado eu já me esqueci. A minha referência não é o quanto eu caminhei. A minha referência é o quanto falta para eu chegar. Eu não estou olhando para o passado, eu estou olhando para o futuro. Eu tenho futuro, você tem futuro. Deus tem um futuro para todos nós. Quem me entende diz amém. Então, suas energias estão concentradas na linha de chegada. Ele não está se boicotando, ele não está dizendo: já fui muito, já corri muito. Não, ele está olhando e dizendo: ainda falta. Ainda falta, não é o quanto eu corri, é o quanto ainda falta para eu chegar. Ele não tem ouvidos e olhos para vaias e aplausos. Isso aqui é muito nobre para todos nós. Esses dias eu estava num culto da juventude na igreja, e começaram a oportunizar os jovens, e à medida que eles iam falando, quando terminava, os outros jovens aplaudiam para incentivar, e o Espírito Santo comunicou algo ao meu coração para falar a eles. Depois, quando eles terminaram, eu fui encerrar o culto, e eu parabenizei eles, mas alertei-os, dizendo: não façam da jornada de fé de vocês as vaias e os aplausos como combustível. Vaia e aplauso não diz se eu estou certo ou estou errado. Tem muitos aplausos para coisas erradas e muitas vaias para coisas certas. Portanto, na jornada, não são as vaias e os aplausos que dizem que eu estou no trajeto certo. O que me diz que eu estou no trajeto certo é o alvo. Aleluia. O que me diz que eu estou no trajeto certo é o alvo. Porque de repente alguém pode lhe aplaudir
por alguma razão, mesmo você tendo desviado o caminho. Mas Paulo nos aconselha e diz: sem ouvidos para vaias e aplausos. Alvo aqui é escopos, é aquilo para o qual nós fixamos os olhos. Há, todavia, um detalhe aqui: este alvo não é estático, não é um objeto. Este alvo é vivo. O nosso alvo é uma pessoa. Aleluia. Pastor, quando é que eu sei que eu terminei a jornada? Quando você estiver face a face com Ele. Vê-lo como Ele é. Cante, remácia. Se essa não é a sua esperança, você está na profissão de fé errada. Se esse não é o seu desejo, você está no lugar errado. Porque para nós que estamos na jornada, o nosso alvo é Cristo. É Cristo. O meu alvo é o céu. Seu alvo não é o céu, seu alvo é Cristo. Porque um céu sem Cristo se torna no inferno. Portanto, o céu é céu por causa que é morada de Deus. O meu alvo é uma pessoa, é Jesus. De maneira que Paulo nos traz um conselho. E é como se ele estivesse dizendo: torne o alvo de Deus o seu alvo. A glória de Deus em Cristo. Concentre os seus esforços no alvo. Persiga este alvo. Não se distraia. Paulo então aborda, para além do que é exigido na caminhada, algo que nos estimula, que é o prêmio. Diga comigo, prêmio. Ninguém corre sem que seja por prêmio. Um corredor jamais esquece do prêmio. E são duas coisas aqui que a gente não perde de vista. É o alvo e o prêmio. Alvo e prêmio. Diga comigo, alvo e prêmio. De novo, alvo e prêmio. Não perca o alvo de vista e não esqueça o prêmio. Estou concluindo. Não perca o alvo de vista e não esqueça o prêmio. A última volta da corrida vai exigir o máximo de esforço de você. Porque o cansaço, a fadiga, o tempo, a exaustão vão tornar mais desafiadora os poucos metros que faltam. E vai parecer mais distante do que o que você já correu. Você vai precisar se esforçar. É por isso que o apóstolo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. A ideia aqui é eu me espicho. Olha aí, vou usar uma expressão bem informal. Você sabe o que é se espichar? Respirar com dificuldade. Quem sabe o que é? Já experimentou nadar com cãibra? Correr com cãibra? Cansado. Mas tem que continuar. Você tem que prosseguir. Você está cansado? Você está exausto? Está fadigada? Você precisa continuar. Você pode compartilhar isso com alguém? Diga, você precisa continuar. Vou dar uma notícia aqui que vai mexer com muita gente. Não vai melhorar. Hã? Não vai melhorar. Não, pastor, não. Vai ficar mais cansativo. Mas precisa se espichar, pastor. Eu já orei muito, ore mais. Já jejuei muito, jejua mais. Já li muito a Bíblia, leia mais. Olha, eu vou para culto, muito culto, vá mais. Eu já fui para todas as edições do Congresso de Família. Não falte os próximos, pelo amor de Deus. Porque pode ser que numa falta dessa,
você perca o prêmio. Continue. É a última volta da corrida. Isso exige um pouco mais de esforço. Vai ao extremo, aos limites para completar. Se você não terminar a corrida, de nada vale o que você já caminhou. É o percurso mais importante, mais decisivo de uma corrida, é a última volta. O percurso mais importante de uma corrida é a última volta. São os minutos finais. Nós estamos às vésperas do retorno do Rei. Nós estamos às vésperas do retorno do Rei. E a igreja está na última volta. Ai, devassia. A igreja está vivendo seus últimos dias na terra. E ela precisa se esforçar um pouco mais. Ela precisa prosseguir e caminhar um pouco mais. Ela não pode perder o alvo. Haverão ofertas de facilidades. Você não precisa continuar assim. Você pode até parar um pouco. Haverão distrações, tentativa de competição. Mas a igreja não está competindo com o Estado. A igreja não está competindo com o governo. A igreja tem um destino certo e determinado. A igreja, meus queridos irmãos, tem natureza eterna. Aqui nessa terra é a única instituição de natureza eterna. É a igreja. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Então prossiga. Isso não tem a ver com idade. Porque tem gente idosa partindo, mas tem gente nova partindo também. Esses dias nós perdemos a nossa comunidade de fé, um jovem de 22 anos. No trabalho, levou um choque. Fazenda de Camarão, entrou para cuidar do aerador, pegou na base, a chave da energia estava desligada, mas não se sabe como vazou a energia. Ele pegou, morreu. O irmão dele, um presbítero, liguei para ele chorando, muito abalado. Eu disse: Senhor, o que é que eu vou dizer? Liguei para ele, comecei a orar e lembrei de Isaías 57:3. Deus guarda muita gente, mesmo ainda estado jovem, para não ver o mal. Não ver o mal aqui é não se perder. Eu preciso falar o que o Espírito está trazendo ao meu coração. Pode ser que alguém aqui esteja muito angustiado pela partida de alguém ainda jovem. Deus sabe como fazer. Porque Deus está no futuro que eu ainda não cheguei. Cante, louve o nome do Senhor essa noite. Deus está no futuro que você almeja chegar. Ele já está lá. Você pode tributar louvores a Deus esta noite? Deus não são só os idosos que estão partindo. Deus guarda. E Ele não é obrigado a me dar resposta e satisfação. Às vezes, tudo que eu tenho é o silêncio, mas a minha confiança nele me permite descansar. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Deus está consolando alguém no luto aqui essa noite. Está dizendo: descanse e confie em mim, porque eu sei o que faço. E aqueles que eu dei ao meu filho como noiva não perderei. Porque ele não perde nenhum daqueles que lhe pertence. Você crê nessa palavra? Você está na última volta da jornada. E na última volta da jornada, Deus vai agregar muita gente que saiu da caminhada, mas vai voltar para a caminhada. E nós vamos correr juntos, nós vamos caminhar juntos. Alguém entende isso? Eu sei que você deve estar cansado, exausto, já viveu tanta coisa, passou por tanta coisa, viu tanta coisa, e o Senhor está dizendo: continue. Porque muito em breve a trombeta vai tocar. Calemarrácia. O Senhor mesmo vai dar a sua palavra de ordem. O arcanjo vai dar o brado. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
E nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados juntos com o Senhor. Muito em breve se estabelecerá um tribunal para galardoar aqueles que se esforçaram um pouco mais na última volta da caminhada. Alguém corria por uma coroa de folhas de louro. Você corre por uma coroa incorruptível. Você corre por uma coroa de justiça, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não consome. Você corre por uma coroa eterna que permanece. As recompensas que a eternidade nos reservam não pode se comparar com os valores daqui, com os tesouros daqui. Era uma alegria para alguém assentar-se nos palácios de Roma, comer à vontade. Era um privilégio assentar-se com o imperador, com os governantes. Mas deixa eu lhe dizer algo, se lhe serve de consolo. Muito em breve, nós nos assentaremos com Jesus. Estaremos com Ele, sentado à mesa com Ele. Apocalipse 19, há inclusive um convite: vinde! Eis que a noiva já se ataviou. Ela está pronta, ela está pronta. Onde está a noiva do Cordeiro aqui? A noiva está pronta. O Espírito Santo está tratando dos detalhes finais do maior encontro da história. O Espírito Santo está tratando dos detalhes finais, dos adereços da igreja. Os adereços da noiva pertencem ao Espírito, e Ele está esta noite aqui nesta casa para trazer a esta igreja o que é preciso para ela continuar na jornada. Noiva do Cordeiro, levanta a mão. Noiva do Cordeiro, levanta a mão. Noiva da Caba, Samitia Ramá, levanta a mão, abre a boca, glorifica. Vestes de santidade, vestes de justiça. O nome dele é renovo na casa. Muito em breve se ouvirá a notícia. Quem dera fosse por esses dias. Quem dera fosse ainda esse ano. Quem dera fosse agora. Quem o deseja agora, quem o almeja agora, levante as suas duas mãos. Levante as suas duas mãos. Abra a boca e diga o quanto almeja, o quanto deseja. Quem dera fosse hoje. Crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, repentinamente, de súbito, arrebatado e tomado dessa terra. A força da gravidade não pode deter. A força da gravidade não pode deter. Os selos do império não podem deter. Você está na última volta. É a última volta da corrida. Ânimo! Ânimo, diz o Senhor. O que foi que o diabo fez por esses dias? Que afetou o teu ânimo, que te distraiu, que te roubou a atenção, que ficou sem norte. O Senhor está dizendo esta noite: ânimo, empenho, progressão. O coração da noiva é para o noivo, e o coração do noivo é para a noiva. Você está entendendo o que Deus está falando? Última volta. A igreja será tirada. Eu estou pensando, se isto acontece hoje e amanhã alguém chega aqui, procura o porteiro e não acha, entra ao templo
e os bancos e as cadeiras estão vazios. Aí alguém vai dizer assim: não, mas é porque o congresso terminou e o povo está cansado. Não. Vai na casa do povo, liga para o pastor Reineri, liga para o Rafael. Rafael chegou em casa aí no Picos. Chegou não, o que foi que aconteceu? Vai na polícia, faz o BO. 24 horas, 48, 72 horas. Não acha o povo, porque não acha mesmo. Porque não vão mais estar aqui. Não vão mais estar aqui. Eles já completaram a última volta. Quem vem comigo na adoração esta noite? Quem vem comigo na adoração esta noite? Quando a igreja completar a última volta da jornada, ela será tirada daqui. Ela não será achada mais aqui. Alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo está dizendo: eu não sei o que é que vocês estão fazendo, não sei o que é que vocês querem fazer. Eu já assumi um compromisso. Eu tenho um compromisso. Eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam e vou prosseguir e vou avançar. Fique de pé adorando o nome do Senhor. Aonde está você que está fora da corrida? Aonde está você que não está se encaminhando para esse destino? Essa é a noite de Deus para você. Você precisa correr para os pés de Jesus com pressa, tê-lo diante de si como alvo. Alguém para Jesus esta noite, para confessá-lo publicamente. Eu quero a igreja orando comigo. Eu vou fazer igual dizem lá no Ceará: só termina quando acaba. Aonde tem alguém para Jesus esta noite? Se você está do lado de uma pessoa que ainda não confessou a Jesus publicamente, chama essa pessoa para entrar na corrida com você. Chama essa pessoa. Está vindo alguém. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode glorificar o nome do Senhor? Faça mais forte, faça mais forte. Faça o seguinte: use pé, boca e mão para tributar louvores a Deus. Aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor. Aqui está a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa? Vem para a última volta da corrida esta noite. Vem para a última volta da corrida. Está ali a segunda pessoa. Onde está a terceira pessoa? Vem. Aonde está a terceira pessoa? Venha. Venha, as cordas do amor do Senhor estão sendo lançadas esta noite aqui. Venha. Aonde está a terceira pessoa? Você não pode correr esse risco. Você não pode correr esse risco. Pastor, a minha mãe é crente, ela sobe e você fica. Se você não estiver na jornada, um dia você vai procurar dentro de casa e não vai encontrar sua mãe, e vai ser grande o desespero. Por isso corra com pressa. Tem aqui a terceira pessoa chegando, uma criança. Onde está a quarta pessoa? Onde está a quarta pessoa? Cadê a igreja orando comigo? Eu quero a igreja orando. Aonde está a quarta pessoa? Aonde está a quarta pessoa? Está vindo a quarta pessoa ali. Já está vindo a quarta pessoa. Cadê a igreja adorando, tributando louvores a Deus? Cadê a igreja comigo na adoração? Aqui está a quarta pessoa. Aonde está a quinta pessoa? Eu quero orar pela quinta pessoa.
Aonde está a quinta pessoa? Jesus, toma essa casa agora. Toma essa casa, Jesus. Cadê os crentes que falam em outras línguas? Cadê os crentes que falam em outras línguas? Cadê os crentes que falam em outras línguas? Está vindo aqui a sexta pessoa, a sexta pessoa acabou de chegar aqui. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Abra a boca. Abra a boca, recebe batismo do Espírito Santo. Recebe batismo do Espírito Santo. Recebe batismo do Espírito Santo. Fala de outras línguas agora, crente. Fala de outras línguas agora, crente. Quebra as correntes, Jesus. Quebra as correntes, Jesus. Quebra as correntes, Jesus. Despedaça os grilhões. Estou esperando por você. A trombeta pode tocar hoje. Você não pode ficar para trás. Não há nada que o mundo tenha para você que supere aquilo que Deus tem para você. Não há nada que o mundo possa te dar que Jesus não possa te dar em dobro. Está vindo ali mais alguém. Gente, os anjos agora estão... Você nem sabe como é que os anjos estão agora de alegria. Nós não podemos fazer por menos não. Bora, vamos, vamos. Abra a boca para adorar. Entre em guerra comigo. Entre em guerra comigo. A igreja usando expressões espirituais agora. Expressões espirituais agora. Solta, Jesus. Quebra as correntes, Jesus. Lança as cordas do teu amor, meu Senhor. Te revela. Espírito Santo convence. Espírito Santo convence. Traz para junto de ti, meu Senhor, aqueles que te pertencem. Eu quero orar por você. Você não veio aqui à toa. Você não veio para o entretenimento, porque culto não é entretenimento. É o encontro que o Senhor marcou com você aqui. É o encontro que o Senhor marcou com você. Eu estou esperando mais alguém. Pastor, não insiste não, para. Eu tenho dito que eu não faço convite e apelo a todos, não faço. E nem gosto que alguém diga assim para mim, faça, não faço. Agora quando o Espírito direciona, aí eu faço. Eu estou esperando mais alguém aqui. Alguém aqui vai festejar e celebrar com mais alguém para Jesus? Enquanto a igreja adora, o Senhor vai trabalhando. Nós já vamos orar por vocês. Mas eu aconselho vocês a desfrutar desse momento. Vocês estão voltando agora para a corrida. Voltando agora para a corrida. Glória seja dado o nome do Senhor. Onde está mais alguém? Está vindo mais alguém ali? Não? Está vindo? Aonde está vindo mais alguém? Levanta a mão comigo, igreja. Ora agora. Ora. Ora, irmão, ora. Porque tu foi salvo um dia. Jesus quebrou os grilhões. Te deu o Espírito Santo. Então ore, irmão. Ora, porque um dia você foi liberto. Mas hoje alguém precisa de libertação. Se não for pelo Espírito, não vem, não pode, não consegue. Cadê a igreja orando comigo? Eu te agradeço pelas vidas que o Senhor traz para junto de ti. Aqueles que são chamados à reconciliação. Aqueles que são chamados à confissão pública. Perdoa os pecados, Senhor. Concede do teu Espírito. Lava-os com tua palavra. Concede vestes novas, sandálias novas, anel de Siná. São feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que sejam conduzidos à permanência, à perseverança. Ó Deus, e à medida que nós nos alegramos pelo que o Senhor está aqui fazendo, nós também te louvamos pela tua igreja neste lugar, rogando que o Senhor continue promovendo santidade, a fim de que muito em breve possamos nos encontrar juntos na eternidade, em nome de Jesus.